estar com vocês novamente em mais uma quinta-feira. Gostaria de pedir que tornemos esse momento um momento de reflexão, um momento de conexão e harmonização para a palestra que vem a seguir. Muito obrigada. Um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para, enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa. A vida tão todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência
toda qualquer coisa. Por hoje é só, vou deixar passar a tempestade. Talvez amanhã água por aí, toda verdade, mar azul, céu azul sem nuvens, logo ali, depois da curva ali, eu vi venci a curva. Venci a curva ali, logo ali, eu vi, depois da curva ali. Olá, amigos, mais uma vez juntos aqui numa das palestras da FEIS. Eu agradeço muito a confiança da FEIS em me permitir fazer mais uma delas com vocês. E uma reflexão inicial, uma breve prece, apenas que o nosso Pai Maior nos envolva a fazer aqui um pequeno trabalho de estudo, né, que a gente possa refletir sobre o que a gente vai conversar hoje, sobre o tema da palestra de hoje, e que a gente possa repensar a nossa vida, né? Algumas coisas que possam estar nos incomodando, nos atrapalhando no nosso desenvolvimento, e que talvez essa leitura possa nos ajudar, né? Possa abrir portas, outros caminhos de renovação, né? De observação dos nossos pensamentos, e que a gente possa dar vazão a coisas boas, né? A coisas realmente importantes da vida. Tá? Então, como continuidade dos tratamentos que a FEIS faz, né? Ao longo dessa palestra, a gente tem que ter a confiança de que a espiritualidade maior está conosco, né? A gente faz esse trabalho justamente para permitir que tudo possa acontecer mesmo nessa condição de isolamento. Então, meus amigos, vamos dar início ao nosso estudo. A gente tem hoje aqui a proposta de uma palestra, um livro de Chico Xavier, né? Mas antes dele, né, eu sempre gosto de fazer uma leitura, tomo um outro texto de apoio, e eu vou tomar aqui um texto de Emmanuel. Estou pegando aqui a coletânea do livro Evangelho de Emmanuel. Né? O texto original ele está no livro Caminho, Verdade e Vida. Mas esse, em particular, ele está aqui também, naturalmente, né? Ele está nessa coletânea. Então, tanto no livro Caminho, Verdade e Vida, quanto nessa coletânea você encontra ele. O livro toma como base o Evangelho de Tiago. Né? Então, capítulo 1, versículo 14, Tiago vai dizer o seguinte: antes,
cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Esse é o trecho do Evangelho, né, da carta de Tiago, em que Emmanuel se inspira e Emmanuel escreve um texto, expande essa ideia para um texto que tem o seguinte nome: Origem das Tentações. Não escolhi à toa o texto tem uma relação íntima com aquilo que a gente vai conversar hoje na palestra. Então, vamos ler primeiro o texto, vamos ver o que ele desperta na gente e depois a gente vai para o texto do Chico. Tá? Então, vamos lá, Origem das Tentações. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé. Contanto que com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado, quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Está aí o texto de Emmanuel que inspira a nossa palestra, que dá início, que pelo menos desperta algumas ideias, né? Ele vai falar sobre atração, ele está falando ali sobre concupiscência, aquela ideia de que você só vai permitir aquilo que você está atraindo chegar até você, né? Se for desejo teu, se for interesse teu. Às vezes a gente acha que não, e por isso atribui a Deus, né, a ideia de que é Ele quem imputa algumas provações a nós. E não, né? Na verdade, somos nós mesmos que permitimos que certas coisas cheguem até nós. E lógico, o Pai vai permitir porque Ele sabe que é motivo, né, é importante para um aprendizado, é importante para o nosso crescimento espiritual, ainda que a gente não reconheça como sendo nosso. Mas vamos lá, vamos fazer então a palestra. A palestra trata-se do livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, né, psicografado por ele em 1947, apesar de que o texto é muito atual. Certamente, o título do texto, da série de André Luiz, chama-se Psicose Afetiva. E aí é uma psicose particular, porque é afetiva, né? Então é uma coisa que está tratando das relações amorosas, né? E o que é psicose? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? Acho que todo mundo está habituado à palavra. Psicose é um transtorno, né? Vamos ficar por aí, a gente não precisa adentrar a todos os detalhes do que se trata, mas a gente sabe que a gente vai falar sobre um transtorno, né? um transtorno, perdão, do coração, né? Uma relação amorosa que vai ser tratado aqui. Então o texto que é apresentado para nós, ele é a história de Antonina, né? É um dos capítulos lá do livro No Mundo Maior. E aí vai contar uma história que eu tenho certeza que não é muito diferente de muita gente que está assistindo essa palestra, né? Antonina é uma moça em que logo desde muito cedo ela teve uma situação de desenlace. Ela é dada como na narrativa, né? Ela vai explicando um pouco da encarnação dela. Ela é órfã de pai desde muito cedo. E ela, aos 8 anos de idade, então passa a ter que trabalhar para poder ajudar tanto a mãe quanto a irmã mais nova.
E depois a narrativa segue e vai falar sobre o desenlace da mãe, quando ela tem ali por volta de 20 anos, né? Ela então recém saída da adolescência, passa por um novo desenlace, um novo dissabor na vida, e novamente ela se vê numa situação em ter que ajudar a irmã, né? Que aí passa já por um casamento, e logo depois a irmã passa a ter filhos, e ela está ali junto da irmã, seguindo o caminho dela. E depois, com o tempo, ela conhece um rapaz de nome Gustavo, né? Esse rapaz, ele precisa de muita ajuda, ela colabora muito com ele no início, e ao mesmo tempo que ela vai colaborando com ele, a Antonina ela vai criando ligações com esse rapaz, né? Criando laços. E ela passa então a criar uma expectativa, né, sobre aquilo tudo que vai acontecer. A Antonina, então, ela passa a imaginar a vida dela no futuro já, né? Como seria, com os filhos, casada, e então ela dá vazão a isso. Só que, né, o Gustavo, lógico que estou fazendo aqui bem breve a narrativa, né, só para a gente poder começar a nossa palestra, ele passa pela faculdade, forma-se médico, e nesse momento ele decide que a Antonina não precisa mais fazer parte da vida dele. É uma escolha dele, né? E a Antonina sofre muito com isso. Sofre muito. Então a narrativa ela vai contar até esse ponto. Eu vou parar aqui, né, para a gente primeiro fazer algumas reflexões, que são, primeiro, as vicissitudes da vida, né? Para a gente não usar esse termo tão rebuscado, né? Mas o que são as vicissitudes? São os altos e baixos da vida. Todo mundo que está na Terra passa por isso, não tem como, né? A gente passa por situações tanto boas quanto ruins, prazerosas, não tão prazerosas. Então isso é uma coisa que faz parte da vida de qualquer pessoa na Terra, né? Cada um vai ter aí seus detalhes, suas formas de passar por essas experiências, mas isso é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? Então ela vai ter essa narrativa motivada por isso. Então ela não é particular da Antonina, ela vai servir para qualquer pessoa, né? É que cada um tem, lógico, as suas necessidades, as suas particularidades, mas vamos tomar a história da Antonina para nós como se fôssemos nós, né, que estivéssemos passando por isso. Diante dessa situação de delicadeza, de toda essa motivação, e ela muito jovem ainda, né, a Antonina ela dá abertura para abrir para o desespero, né? Então, assim, ela se vincula de uma forma muito intensa com esse rapaz, e aí a vida dela parece que perde o sentido, né? O fato dela perder o sentido faz com que ela passe a considerar o suicídio, né, como uma solução dos problemas dela. E aqui está uma coisa muito interessante para a nossa palestra, que é como que o suicídio pode ser solução para alguma coisa, né? Como que a gente pode considerar em algum momento da vida que o suicídio é realmente um caminho. O suicídio, inclusive, a gente talvez seja de conhecimento geral isso, né? O suicídio, bom, é uma das coisas que está muito em alta em termos de discussão, né? Se a gente pegar aí três filmes, me veio à mente aqui três filmes que narram, ou pelo menos tocam no tema, e são filmes recentes, coisas dos 2 últimos anos. O filme de Kardec vai falar disso, né? O encerramento do filme tem uma passagem disso. O filme de Divaldo, o próprio Divaldo passa por essa situação, está na biografia de Divaldo, e mesmo um filme bem tratado o assunto, né? Não só com ele, mas como a irmã dele, né? Então o tema está lá intenso e tratado no filme de uma forma muito, muito corajosa. E o terceiro filme, um filme bastante recente, top 10 aí do Netflix, é o filme O Vendedor de Sonhos, né? Também o filme começa já com uma situação dessa, né? Uma situação de que a pessoa de repente escolheu abandonar a vida. E esse filme em particular é interessante ver porque o suicídio não está necessariamente atrelado à condição financeira das pessoas, né? A gente não vê porque a pessoa seja pobre, ela vai decidir por se matar, né? Às vezes até o contrário, né? Pessoas, se a gente parar a pensar no caso desse filme, ele vai tratar justamente uma pessoa muito bem financeiramente. E se a gente parar a pensar nos dados que a gente tem disponível, né, a gente sabe que, por exemplo, tem países, né, como por exemplo Suécia, Japão, tem um índice de suicídio muito alto, né? Então não tem relação necessariamente, né,
com, por exemplo, a corrupção que tem no país, com a situação financeira, social, né? A discrepância social. Esses países certamente têm uma discrepância social muito menor que a nossa, só que tem índices de suicídio maiores. Então, não são elementos, né, não são critérios necessariamente, né, para que a gente fale sobre suicídio. Né? Senão, países mais pobres teriam índices enormes, e não é o que acontece. Então, está aí um elemento interessante. Porque os motivos que levam ao suicídio não necessariamente estão ligados a isso. Né? Então, eles estão ligados muito mais a escolhas que fazemos, né? A distúrbios da mente, né? Como a própria palestra traz aqui, um transtorno afetivo, né? Psicose afetiva, como é o título do texto. Uma coisa que é interessante, a Antonina, pelo menos ao longo do texto todo que a gente tem disponível para ler, em nenhum momento parece que a Antonina pede ajuda. Né? Ela parece sofrer todas as ações, né? Tudo aquilo que é narrado sobre ela. Em nenhum momento ela está fazendo uma prece, em nenhum momento ela parece ir a alguém pedir uma ajuda. Parece que ela recebe tudo aquilo sozinha. Né? Então, nós conhecemos pessoas assim. Né? Se nós não somos assim, nós sabemos de alguém que é assim, que acha que vai cuidar de tudo e de todos. E não é assim que funciona. Né? Nós somos iguais a outros seres humanos, né? Nós somos espíritos encarnados, então temos a mesma estrutura psíquica, a mesma estrutura física, né? Em geral. E então não nos cabe salvar ninguém, primeiramente. Né? E também nós temos que ter a humildade de compreender as situações e saber o momento de pedir ajuda. Né? E é um caso aqui interessante, porque ela toma a decisão de se suicidar, né, ou ir para esse sentido do suicídio, numa situação em que, pelo menos no texto, não demonstra nenhum momento em que ela, opa, eu preciso de ajuda. Então, a primeira coisa para a gente lembrar, e ajuda pode vir de vários lugares, né? Pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser uma ajuda diferenciada, como por exemplo a própria fez, né? Quando a gente se dedica a fazer um estudo sobre as questões espirituais, e não precisa ser necessariamente o espiritismo, qualquer outro estudo relacionado a isso, posso estudar, por exemplo, estoicismo, posso estudar várias outras vertentes filosóficas, ou mesmo científicas, que vão me ajudar, pelo menos, sair dessa situação de desespero. Então, esse é um ponto importante. Cabe a nós a reflexão sobre o que caminho eu vou tomar. Difícil é quando você não toma nenhum caminho. Né? Quando você não toma nenhum caminho, você também está decidindo pela sua vida, que é ir por um caminho que seja lá, o barco à deriva, né? Deixa a vida me levar, né? E que essa não é realmente uma escolha muito inteligente. Tá? Então, uma coisa que é muito interessante aqui perceber no texto, Antonina não pede ajuda, ela deixa a coisa acontecer. E chega num extremo, né? Que é justamente esse de considerar o suicídio como possibilidade. Então, questionamentos que nos surgem, né? Todo sofrimento, né? Então, o desenlace do pai desde cedo, depois o desenlace da mãe, depois uma desventura amorosa. Poxa, eu mereço sofrer tanto, né? O texto que a gente leu no início vai justamente falar disso, que muitas vezes nessas situações a gente atribui a Deus, atribui a um elemento externo, atribui a quem não está aqui na conversa, né? As motivações para que isso tenha acontecido na nossa vida. Né? Deus esqueceu da gente, ou lembrou tão bem que nos imputou uma série de provas das quais a gente não é capaz de suportar. Certamente não é isso. Emmanuel fala lá no texto que não é de providência divina, né? Somos nós mesmos que fazemos as escolhas, porque alimentamos muitas coisas que nem sempre as pessoas estão na condição de nos oferecer. Então, Antonina, nesse caso, imputou em Gustavo uma série de expectativas. Colocou nesse rapaz umas motivações, uma série de... Ela colocou nele as motivações da própria vida. Né? Então, a vida só era boa se fosse junto do Gustavo. A vida só era boa se ela estivesse casada e necessariamente com filhos com o Gustavo. E a vida nem sempre se desenvolve dessa forma, porque o Gustavo também tem escolhas. Né? Não importa aqui, não é discussão se são boas ou ruins, justas ou não, isso não tem nada a ver. Mas ele tem a individualidade dele, pode tomar os caminhos que, né, lhe convidam. Então não faz sentido eu depositar no outro
expectativas. Eu tenho que repensar muito isso. Se eu acho que o meu cônjuge, ou o meu pai, a minha mãe, tem que necessariamente entender os meus desejos, os meus interesses, as minhas vontades. Toma cuidado se a gente está pensando dessa forma, tem que tomar muito cuidado. Então, um dos questionamentos é isso. Será que ela merece sofrer? Será que essa é realmente a pergunta que a gente deve fazer, né? Será que é entender a origem do nosso sofrimento? É justamente isso que uma das coisas que a doutrina espírita nos faz, dentro do autoconhecimento que ela nos proporciona, é gerar esse tipo de pergunta, né? Pensar sobre as atitudes que nós estamos tomando, ou o que a nossa vida tem nos colocado, né? Por que a minha vida tem me levado para esse caminho, né? E aí, uma das coisas que leva para esse quadro de suicídio é a falsa ideia de que nós vamos resolver tudo na nossa vida no momento que a gente vai lá e desliga, né, essa nossa ligação com a vida. A gente acredita, quando a gente pensa isso, é de que o que vem depois é muito melhor do que está aqui, né? Se assim fosse, acho que a humanidade inteira teria feito isso. E não faz sentido, né? Inclusive tem um filme também, costumo indicar isso aos alunos lá da FACE, tem um filme no Netflix que vai tratar desse assunto. O título do filme é A Descoberta, né? Ou Discovery, né, em inglês, eu não sei exatamente como está lá, mas o filme vai falar sobre que uma pessoa, uma vez, né, um cientista, finalmente descobre o plano espiritual. Ele realmente descobre a vida que vem depois, né, o que é a passagem, qual é essa vida, né, que a gente vai encarar após a morte do corpo físico. E o que acontece? Toda a humanidade começa a se suicidar, né? Então começa a acontecer um suicídio coletivo, uma coisa descontrolada, e aí eles começam a trabalhar na ideia de que deve haver, conter isso, as pessoas não podem tomar essas atitudes. Então veja, eu acho que é uma reflexão interessante, né? O filme vai trazer essa ideia, e assim, essa ideia é colocada logo no começo do filme. Eu particularmente nem gosto de todo o filme, eu gosto mais dos primeiros 15, 20 minutos ali, da primeira meia hora do filme, acho que é interessante. Depois do enredo ele se perde um pouco, mas ele vai trazer uma reflexão interessante, porque será que se hoje a ciência descobrisse se realmente existe, né, essa combinação de ciência com a religião, descobrindo o plano espiritual, como funciona, como é que é tudo isso, né, tendo essa conversa mais íntima entre ambas, ciência e religião, será que seria uma boa para a humanidade? Né? Esse flerte que existe, né, entre a ciência e a religião, ele é bem importante, mas talvez as dúvidas também sejam importantes, de tal forma que mantenham a situação como está, porque talvez nós não tenhamos ainda maturidade para conviver com isso. Não à toa o plano espiritual, a gente lê nas obras de Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem na introdução dele vai falar disso, que nem todas as verdades foram ainda reveladas aos homens, né? Há muito para se conhecer ainda. Seria muita presunção nossa achar que a gente conhece tudo já da vida, né? Que a gente já tem conhecimento, acesso a toda a informação. Lógico que não temos, né? A ciência vai descobrindo pouco a pouco e junto dela, em paralelo, vai seguindo, pelo menos a obra de Kardec, segue muito firme, de uma forma muito boa, né, com a ciência, mas não há o compromisso de juntar as duas coisas, né? Porque acho que se fizer isso, talvez a humanidade, com a maturidade que temos, pode tomar caminhos que não sejam interessantes. Por isso Deus ainda não permitiu que isso acontecesse, né? Talvez a nossa maturidade não permitiu isso ainda. Mas essa é uma outra discussão. Vamos voltar aqui. Então, a Antonina ela começa a considerar essa possibilidade de suicídio. E essa consideração é uma consideração interessante se você achar que depois do suicídio a vida vai ser melhor, né? Só assim. Então, ela tem uma confiança, né? A pessoa que vai se suicidar acredita, né? Ou não pensou a respeito. Ou ela acredita, ou ela não pensou a respeito de que o que vem depois é melhor do que ela está vivendo. Dos relatos que a gente tem vários livros espíritas que vão tratar do tema, né? O suicídio não se mostra como uma boa saída. Realmente é um caminho do qual a gente não deveria abordar, não deveria explorar, né, como possibilidade. Porque o que vem depois é realmente muito pior. Há relatos, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, né, tem lá casos, né, de espíritos que voltaram para poder contar a história. E eles vão falar sobre essas experiências pós-morte. Né? O livro O Céu e o Inferno é um dos livros de Kardec. Né? E lá eles vão contar algumas situações tristes que eles viveram. Por quê? Porque desacreditaram da vida.
porque a vida perdeu sentido de alguma forma, né? E eles então vão repensar, né, a vida e achar que o suicídio é um excelente caminho, né? Infelizmente não é. Então essa primeira coisa é a não abordagem sobre o que é a vida após a morte, né? Ou se a gente não aborda, ou então é achar que vem melhor, vem ser melhor, talvez seja melhor, né? Isso é uma ideia muito pobre, né? Muito triste, infelizmente. E a ideia da libertação, né? Ou seja, eu estou me livrando disso aqui, eu estou, né, me livrar do problema, vou sair disso, né? E não tem ideia que vai encarar, na verdade, se não o mesmo problema, vai encarar outros problemas, porque justamente se desfez do corpo físico. A gente sabe que a vida, quem determina isso é o nosso Pai Maior, né? Então é Ele, Todo-Poderoso, quem vai determinar o momento que a gente chega e o momento que a gente sai dessa vida, né? Não faz sentido a gente dar cabo da própria vida, não é isso? Muito bem, então a Antonina ela faz essa reflexão, ela está em momento de tomar a decisão de dar cabo da própria vida, e aí a espiritualidade se faz presente, né? Que aliás é apenas a narrativa de André Luiz, ele se faz presente, mas em todo momento, né, pelo como é narrado lá, a Antonina tem todo o amparo espiritual. E, curiosamente, é o amparo da própria mãe quem ela recebe. Ela recebe o amparo da mãe e de um outro, provavelmente algum outro espírito familiar dela, né, familiar no sentido de conhecê-la, ser próximo dela, em que vão em sonho orientá-la, né? Então ela é colocada, né, induzida ao sono, né, à noite, num período já noturno, ela já estava ali prestes a tomar a decisão pelo suicídio, e aí em sonho a mãe aparece e estimula ela a uma conversa, né? Então ela se vê perante a mãe, no sonho, perante esse amigo, e há toda uma conversa para justamente fazê-la refletir sobre o que ela estava fazendo, né? Se realmente fazia sentido o que ela estava fazendo. Então isso é uma coisa importante. A Antonina, ela estava sempre amparada pela espiritualidade, né? Então a espiritualidade superior, né, que estava acompanhando ela, então mentor espiritual, ou mesmo familiares, estão sempre junto de nós, em todos os momentos. Apesar de, como eu falei, ela não ter pedido ajuda, em nenhum momento ela levanta a mão, né, ou ela faz uma prece, ela não faz em nenhum momento, não fala no texto, ela faz o evangelho no lar, né? Aproveitando para refletir sobre se a gente faz ou não, né? Quem não faz ainda, excelente oportunidade de fazer, é muito simples fazer. Basta você ter algum livro, pode ser esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser algum outro livro, mas desde que você faça uma leitura breve, num momento, num dia, né, horário específico, e faça uma reflexão. Pode ser feito sozinho, pode ser feito com a família, mas é fundamental fazer, para que você possa manter um equilíbrio, né, tanto o seu, né, espiritual, como da casa, todo o teu ambiente, tudo se modifica, né? Até o vizinho ele se beneficia quando você faz o evangelho no lar. Então é uma prática muito importante para quem não faz ainda, vale muito a pena refletir sobre fazer, né? Quem faz pode fazer até mais, né? Não precisa, é importante ter um dia e um horário, mas no momento que sentiu a necessidade de fazer, né, um aperto no coração, alguma coisa do tipo, abra o evangelho, né, faça uma leitura, certamente uma leitura que vai edificar bastante. Enfim, seguindo com a nossa narrativa, então ela está num momento de crise e ela é recebida então pela espiritualidade superior, né, em sonho, e passam justamente a trabalhar junto com ela nos propósitos dela. Afinal, o que ela estava fazendo na Terra? Né? Pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Afinal, o que eu estou fazendo aqui? E o texto inicial, aquele texto do Emmanuel, vai falar sobre... Ele tem um verbo interessante lá, o verbo atrair, né, de atração, né? Esse verbo ele vai determinar para a gente reflexões sobre aquilo que nós recebemos em nossa vida. É fato, e isso a gente vai observar na obra de Kardec também, que nada é acaso na vida, né? Muito seria inocente achar que existem acasos. Não existem. Nós estamos no lugar que estamos, na cidade, no país que estamos, porque precisamos estar aqui. E com as pessoas com quem a gente precisa estar. Para que a gente possa fazer justamente essa experiência de vida, né? Então é muito importante o que a gente está vivendo, né? Apesar dos pesares, né? Muitas vezes a gente acha que é por engano que nós estamos aqui. Não, não é. As pessoas que estão à nossa volta não estão por engano. Não existe erro, né, nesse sentido. Seria uma inocência nossa achar isso. Então,
esse momento em que ela se encontra é um momento que a espiritualidade vai levantar ela, vai colocar ela numa condição para reflexão. E a pergunta que fica aqui é: qual é a verdadeira felicidade? O que nos motiva, afinal, a estarmos aqui? Será mesmo que é deste mundo a verdadeira felicidade? Se eu tomar para você alguns livros, e novamente vou pegar a obra básica de Kardec, ele vai dizer que não. E ele vai se sustentar por uma fala do nosso querido Jesus Cristo, que o meu reino não é deste mundo. Este é um mundo temporário. E um dos textos que me aparece aqui é um texto, novamente vou pegar aqui o Evangelho, um texto que inclusive surgiu recentemente num dos trabalhos de estudo. É um texto do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai ter como base, meu reino, justamente a fala do Cristo, meu reino não é deste mundo, e é um texto, o item 5 chama O Ponto de Vista. E esse texto vai justamente abordar a questão da felicidade. E lá no meio do texto diz uma coisa mais ou menos assim, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. A ideia de estadia, de um país ingrato, porque é o que nós fazemos aqui, a gente nasce, chega aqui, passa por uns anos e depois a gente parte daqui. A gente volta para a pátria espiritual. Então é um momento que a gente é nos colocado, nós somos convidados a fazer parte disso, para passar por algumas experiências, com pessoas que a gente precisa passar, e a espiritualidade vai nos indicar aqui que é como um país ingrato. Poxa, não é legal viajar para um país ingrato, Quem é que planeja férias escolhendo o país sendo um país ingrato? Isso não é interessante. Mas o que é a Terra, afinal, O que é esse lugar onde a gente vive? É uma escola, é uma grande escola. É essa a ideia que eles vão colocar aqui, sobre que o mundo nos permite aprendizados. Nós nos encarnamos na Terra, somos espíritos, que momentaneamente passamos por um corpo físico, e que a gente passa na Terra para essa intenção de aprendermos, de aprendizado. E ele vai falar aqui também, por exemplo, tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que essa é a vida única, só existe essa vida. E na verdade nós estamos tomando uma parte de um grande todo, do qual nós já vivemos muitas coisas no passado, do qual não nos lembramos, e aí precisamos de um aprofundamento na doutrina espírita para entender por que não, e tem todo o sentido de não relembrarmos, não ter isso sempre conosco, para que seja permitido que a gente possa viver com outras pessoas junto de nós, que talvez foram algozes de vidas passadas, então por isso que é importante a gente não lembrar, para que a providência divina se faça presente, e que a gente possa justamente ter essas trocas com essas pessoas. Que talvez se a gente soubesse o que de fato tivesse acontecido no passado, não seria tão produtivo. Ainda que tenham pessoas na nossa vida que a gente possa talvez não ter tanta afinidade, mas é muito importante estar junto delas. Que a gente possa aprender a amá-las a partir desses momentos. E esquecendo o momento de coisas às vezes pequenas, que não foram, de repente, são talvez não irrelevantes no sentido maior, isso pode ser uma grande oportunidade. Relembrando também o filme do Divaldo, isso acontece com ele de uma forma muito intensa no filme. O filme todo passa por aquela situação em que aquele padre acompanha ele, e então ele é obsediado por esse espírito que quer acabar com ele. Inclusive no momento do suicídio, quem está junto dele? Justamente esse rapaz que está envolvido com um sentimento de vingança, com sentimentos ruins, tristes, levando de volta ao insucesso. Mas tem uma outra questão interessante, Ele também está atrelado àquilo. Ele está totalmente amarrado nessa ideia. Então está aqui uma reflexão interessante. Toda vez que a gente não perdoa, toda vez que a gente quer se vingar de alguém, a gente necessariamente se amarra a essa pessoa. Então você atrela a sua encarnação, o seu momento na Terra, àquela pessoa do qual você não gosta. Então, como é que pode você tomar uma decisão para si mesmo? Seria uma decisão é uma decisão muito triste, infelizmente,
E algumas pessoas, eu sei que isso não é fácil, algumas pessoas realmente fazem isso afinco, né? Mas elas talvez não tenham refletido sobre isso. Então vão dormir e vão acordar sempre lembrando dessa pessoa. Sempre querendo o mal a essa pessoa, sempre desejando o pior para essa pessoa. E isso não só faz mal para a pessoa que você quer, mas principalmente faz para si próprio. Então está aqui um ponto muito importante para refletir, né, sobre a questão da vingança, a questão de não perdoar. Né? O grande prejudicado de quem não perdoa é ele próprio. É aquele que não perdoa, aquele que não dedica ao outro uma situação que o outro possa ser como é. Né? Então, no caso da Antonina, ela de uma forma muito intensa estava presa a ele. Né? E querendo que ele fosse como ela gostaria. Querendo que ele fosse o príncipe da vida dela. Ou, não precisamos nem exagerar, mas vamos no sentido de que ele talvez cumprisse aquilo que ele prometeu. Se é que ele prometeu alguma coisa, no texto não fala, mas vamos pegar essa condição que ela é muito possível. Né? A pessoa promete algumas coisas. A gente tem que tomar mais cuidado. Né? Será que essa pessoa realmente ela sabe do que ela está falando? Ela está firme nesses conceitos? A gente tem que abordar a vida de uma forma com mais amor próprio. Né? Porque aí se torna egoísmo. Né? Quando a gente acha que o outro tem que se comportar como eu quero. Ele tem que cumprir com tudo aquilo que ele falou. Ah, Eugênio, mas poxa, se ele prometeu para ela, como é que ele depois não faz? Pois é, assim é a vida. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas com quem a gente se relaciona, para entender que tipo de relação nós estamos construindo para nós mesmos. Né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, óbvio. Né? É natural que se a pessoa promete algo e ela não cumpre, isso é péssimo. Mas isso faz parte da nossa vida. Né? Quem nunca passou por uma situação como essa? É uma situação muito triste. Né? Quem nunca ou foi vítima de uma situação dessa ou, né, se colocou nessa condição. Né? Então, a gente talvez esteja nas duas posições. De um dia ter prometido a alguém algo que não pôde cumprir depois. E nós temos nossas motivações para não cumprir. Seja elevação espiritual, seja questão de caráter, seja o que for. Mas certamente não temos Deus no coração no momento em que a gente promete algo e depois não cumpre. Não temos conhecimento, né? Conhecimento no sentido de saber o real motivo de estarmos na Terra. Né? Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos enganando as pessoas? Né? Estamos, no final, enganando a nós mesmos. Né? Tomando decisões que vão atrapalhar a nossa vida, vão atrasar o nosso crescimento espiritual. Então, por que eu estou fazendo isso? Né? Certamente essa pessoa não sabe o que está fazendo. Fala do Cristo na cruz. Né? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que eles fazem. Né? Então, ele estava demonstrando ali total amor, incrível. Ele estava na cruz, preso. Né? Sangue, coroa de espinhos na cabeça. E estava pedindo para o Pai que perdoasse todo mundo. Se fôssemos nós lá, talvez a gente queria que... Está até hoje reclamando da situação. E Cristo não. Ele estava demonstrando qual era a regra do cristianismo. Perdoa. Né? Perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Porque se eles soubessem, certamente o Cristo não estaria lá na cruz. Talvez o Cristo teria morrido de velhinho. Né? Mas não foi o que aconteceu. Né? O Cristo morreu realmente na cruz. Né? Nós, humanidade, levamos ele até lá. Provavelmente se ele voltasse, estaria de novo na cruz. Né? Acho que ele ia atrapalhar muita gente se ele voltasse com essas ideias que ele trouxe. Né, que são polêmicas até hoje, e muita gente ao falar em tocar o nome de Jesus já fica desconfortável, é uma coisa não muito agradável de falar, mas isso é a obra dele. Ele falou que seria assim, né? Ele não escondeu isso de ninguém. Então, voltando o texto, o ponto de vista, ele vai tratar desse tema, né? Ou seja, o nosso ponto de vista espiritual e o nosso ponto de vista carnal, né? O quanto nós misturamos as coisas, o quanto nós ainda não estamos abertos a entender o real propósito da vida, a entender o porquê que nós de fato estamos aqui, por que passamos por uma vida que a gente chega sem nada, colhe uma série de bens materiais, luta para ter eles ao longo da vida e depois quando vai embora tudo fica. Né? Qual que é a razão disso acontecer? Ou mesmo por relacionamentos ou por outras questões, como é tratado no tema aqui da palestra, por que a gente sofre tanto por conta disso? Né? Qual é a real motivação de a gente estar envolvido com isso? E no livro, nesse texto do ponto de vista, ele vai explorar essa ideia, né? E ele vai, enfim, trazer justamente um conceito que Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres. Quando a gente fala do abuso, aí é justamente o fato de a gente não conhecer. Por que a gente abusa dos prazeres da vida? Seja eles quais forem, né? Por justamente não conhecê-los bem. E talvez a gente faça uma abordagem infantil, né?
de algumas coisas. Porque se a gente de fato soubesse, a gente soubesse lidar com moderação com as coisas, talvez não seria assim, né? Então tá aí uma reflexão interessante que tem tudo a ver com o tema da palestra. E para encerrar, né, essa questão da reflexão, o sofrimento ele não pode indicar para nós que nós estamos no lugar errado, né? Não faz sentido pensar dessa forma. Haja visto que muitas situações em que a gente se coloca na vida, às vezes a própria vida vai se encarregar de recolocar aquelas experiências na nossa vida. Então, às vezes a gente está com, no caso, pegando aqui a situação dos relacionamentos, né? A gente tem uma pessoa, né? E a gente está, não está interessante, tudo, vou partir para um outro relacionamento, né? Estou fazendo bem simples o nosso pensamento. Nesse novo relacionamento, você acha que vai ser tudo novo, né? Você acha que vai ser tudo diferente. Nem sempre. Às vezes você vai encarar ali justamente os mesmos elementos, né? Ou elementos similares àqueles que você vivia no primeiro, né? Porque você é a mesma pessoa, né? Os elementos que você atraiu para a sua encarnação estão ali presentes. Então, os elementos que fazem parte do seu crescimento espiritual estão com você. Vai, inclusive, o próprio André Luiz, né, vai falar sobre isso na sua obra, sobre as formas de pensamento. Tudo isso orbita ao entorno de nós, né, no momento que a gente pensa as coisas, isso estão orbitando ao nosso redor e vão nos colocar em contato com pessoas ou situações ou lugares que a gente precisa passar por essas experiências. Por isso que se fala do magnetismo, né? Esse magnetismo que tanto se fala, que não necessariamente é o magnetismo da física, o conceito é o mesmo, né? Não é uma questão elétrica, mas é uma questão de você estar em afinidade com aquilo que você realmente escolhe, né? Então, você escolheu, por exemplo, um vício, alguma coisa do tipo, você vai estar perto de quem tem esse vício, ou perto dos elementos que te levam a esse vício, né? Seja ele qual for, ou mesmo interesses, outros interesses que sejam de qualquer natureza. Então, isso é uma questão magnética no sentido de você ser atraído, né? Ou você atrair para si elementos que vão ser importantes para a sua encarnação, mas por uma questão de escolha própria, né? Não que Deus coloca necessariamente na sua vida e te escolhe, né, como um amaldiçoado que você tem que passar por essas experiências. Somos nós que fazemos escolhas e somos nós que fazemos isso, mesmo que inconscientemente. Mesmo que a gente não pense a respeito ou não pare para refletir sobre. Então, quando a gente faz isso, a gente também está escolhendo mal, né? Escolhendo de uma forma inapropriada. Então, está aqui uma questão que o sofrimento, né, para a gente fechar essa parte, ele não necessariamente indica para nós que a gente está no caminho errado, né? Muito pelo contrário. Se o sofrimento chega para nós, algum motivo tem, né? Alguma relação tem conosco, para o nosso crescimento espiritual. E aí o convite, né, que justamente com o texto que a gente leu aqui, esse trechinho do Evangelho, se ele vai fazer essa diferenciação, né, entre os interesses espirituais, a questão do ponto de vista, né, que eu estou num ponto de vista puramente carnal, material puramente, e não dou valor para as questões espirituais. Lógico, eu vou acabar sofrendo com isso, no momento que essas questões materiais se desfazem, né? Se eu olho somente a porção material e não compreendo outras porções mais sublimes, é lógico que no momento que eu perco isso, minha vida perde sentido, né? Então, onde que mora a questão, né? E justamente talvez trabalhar questões das nossas inquietações internas, né? Repensar isso. Será que faz sentido eu arrecadar tanto, né? Trabalhar para ter mais e acumular bens? Será que essa é realmente a grande motivação da vida? Talvez seja a grande oportunidade de repensar algumas coisas. Ou repensar os relacionamentos que nós temos, né? Se as amizades que nós temos cultivado são realmente boas, se elas estão fazendo realmente sentido para nós. Então, um convite aqui é um abandono dessas inquietações. E é um abandono no sentido, talvez a palavra não é simplesmente abrir mão, mas é pensar sobre. E o abandono nesse sentido aqui é um abandono racional, né? É eu fazer escolhas melhores, é eu pensar sobre o tema, saber se eu estou realmente fazendo boas escolhas e buscar tanto pessoas quanto elementos para a minha vida que realmente estão atreladas ao meu crescimento espiritual. São realmente coisas boas, né? Fundamentais. E uma coisa que, lógico, o que estava acontecendo lá, né? Voltando à história da Antonina. Quando ela recebe a visita da mãe e desse benfeitor, né? Eles vão estimular ela ao pensamento, né? À reflexão. E eles vão tocar em vários pontos, né?
E um deles é justamente lembrar ela sobre a fé, né? E aí é um elemento, nossa, complexo, né? O que é a fé, afinal? Né? A gente, vez ou outra, esbarra no tema, nos cursos, ou mesmo aqui nas palestras, e aí gera algumas perguntas interessantes, né? Então, por exemplo, fé. Fé, a raiz é a palavra confiar, né? Então eu confio em Deus, de que Ele me colocou, né, no lugar que eu preciso estar. Só que quando a gente pensa assim, eu tenho fé em Deus, né, eu coloco nas mãos deles, eu confio nele, né, que realmente isso está acontecendo, não significa que eu tenho que largar na mão de Deus. Não é essa a ideia, né? Então aqui tem um pensamento importante em relação à fé, que o texto vai explorar, né, que é, se eu confio, né, eu confio de que forma? Eu larguei isso na mão de Deus? Será que é assim que Ele espera que a gente faça? Se a gente pensar na nossa vida, né, a ideia, por exemplo, de uma semente que você coloca para poder germinar, não basta você largar ela na terra que ela vai germinar. Pode até acontecer, né? Mas certamente a ideia é que você possa trabalhar essa terra, que você possa regar essa semente, depois ela vai brotar, você vai cuidar do que sair dali, né, para que essa flor realmente possa florescer. Se você pensar num bom médico, né, um bom médico é aquele que, se ele tem um paciente internado, ele vai acompanhar o paciente dele o tempo todo, né? Vai estar ali olhando o prontuário, vai fazer uma visita ali à beira do leito, né? Vai conversar com esse paciente, vai entender o que está acontecendo, ouvir, né, as reclamações, as queixas desse paciente e vai acompanhá-lo até o fim do tratamento. Então, não é largar simplesmente, pronto, fui lá, atendi o Eugênio está lá hospitalizado, o médico vem, me atende, me deu um remédio, pronto, ele some. Não, não é assim que funciona. Um bom médico, ele vai acompanhar do começo até o final do tratamento, né? Um bom engenheiro, como é que ele vai fazer? Ele vai pegar os desenhos, vai entregar na mão do mestre de obras e falar, olha, pronto, eu volto aqui quando estiver pronto. Não, ele vai acompanhar o andamento da obra. O tempo inteiro ele vai estar ali junto, entendendo os problemas, as dificuldades de instalar aquela obra, né? As dificuldades que o mestre de obra vai ter com os outros trabalhadores, né, da empresa, da obra, né? Então, um bom engenheiro vai estar junto sempre, acompanhando tudo aquilo, ele não vai simplesmente largar. E o conceito aqui é exatamente o mesmo. Se eu coloco na mão de Deus algum motivo, se o meu casamento falar, Deus, meu casamento agora está nas suas mãos, né? O meu emprego está nas suas mãos, não basta deixar lá e achar que está tudo bem. Eu tenho que, por exemplo, no caso do casamento, eu tenho que continuar essas conversas com o meu cônjuge. Eu preciso entender o que está acontecendo, explorar as possibilidades com ele, saber se as minhas ideias estão alinhadas com ele, né? Se tudo isso está acontecendo de uma forma refinada, se eu estou realmente fazendo a minha parte perante o meu relacionamento, né, com o meu cônjuge. Se é o meu emprego, né, se eu estou desempregado, por exemplo, então eu estou fazendo o meu currículo, eu estou me capacitando, eu estou fazendo tudo aquilo que cabe a mim, tudo aquilo que está dentro da minha alçada a fazer. Eu estou fazendo? É aí que mora a questão, de eu estar trabalhando no sentido de ajudar a mim mesmo, né, seja onde for. Então confiar em Deus é elevar meu pensamento à espiritualidade, que muitas vezes são provas que são colocadas para nós passarmos, fim de um relacionamento, fim de um contrato de trabalho, mas que certamente são questões temporárias, né? São questões temporárias, como essa, por exemplo, da pandemia. É uma questão temporária, indesejada, né? Lógico, ninguém gostaria de estar na situação que estamos, mas que é um momento necessário. Certamente, muitas das pessoas, eu falo talvez por mim, muitas coisas que eu não fazia antes passei a fazer, né? Coisas que eu talvez achava habilidades, outras coisas que eu achei que nem fossem importantes, passei a dar muito valor. Então é um momento para muita reflexão, é um momento muito importante para nós, que a gente tem que saber dar valor, saber revalorizar algumas coisas, saber olhar as coisas com outros olhares, né? Observar também o próximo, numa condição como essa, que está junto de nós em casa, né? E às vezes ele não está sentindo a mesma coisa, não está tendo a mesma experiência que nós estamos tendo. Então, saber respeitar o outro dentro das suas limitações. Então, assim, a vida vai nos proporcionar várias situações para que a gente possa repensar isso. E a confiança na providência divina é fundamental, né? Saber como agir perante Deus. Como que é justamente isso. Não é simplesmente largando na mão dele achando que vai estar tudo resolvido. Isso definitivamente não é uma opção, né? E, finalmente, o recado final da Antonina é:
Se ela tinha pensado numa vida a dois e que não era mais possível, né, porque naturalmente o Gustavo tinha tomado um outro rumo, ele seguiu um outro caminho do qual não fazia mais parte para ela, né? Poxa, e agora? O que eu faço com esse amor todo que está comigo, né? A Antonina provavelmente se pergunta. E lógico, o benfeitor, junto com a mãe ali, vai explicar para ela. Fala, poxa, mas se você tem todo esse amor para dar, por que você não o pratica? Você só vai praticar porque é do jeito que você quer? Né? Será que você só vai pôr em prática esse amor? E aí me questiono, será que é amor mesmo? Né? Será que era realmente amor? Será que não era um apego em demasiado? Será que não é egoísmo? Será que não era, sabe, outros elementos que talvez seja um amor doentio, um amor que está adoecido, né? Que ele não está realmente refinado? Porque se é amor de fato, né? Se é um amor de fato, se é um amor puro, né? Se é um amor dedicado, ele realmente não vai desejar mal a ninguém. Né? E também a gente vai compreender que não necessariamente as coisas precisam ser exatamente da forma como a gente imaginou. Talvez as coisas se desfazem muitas vezes na nossa frente, que é para nós abrirmos os olhos, né, para os propósitos divinos. Por que Deus, né, proporciona isso? Por que Ele permite que essas coisas aconteçam? Não necessariamente, novamente, Ele que nos castiga com essas situações, né? Mas que essas situações que a vida nos proporciona certamente são importantes para que a gente possa aprender, né? Então, uma das coisas que é perguntada para ela é, já que você tem esse amor disponível no coração, poxa, olha quanta gente está à sua volta. Né? No texto fala que ela tem 4 sobrinhos, filhos da irmã. Né? Poxa, você tem os sobrinhos próximos de você, por que você não proporciona justamente esse relacionamento com eles? Né? Você disponibiliza esse amor, ou mesmo para os necessitados, ou mesmo para as pessoas. Você tem tudo à sua volta, tem vários elementos que estão à sua volta, né? Que participam da sua vida, o seu corpo físico saudável, você tem várias possibilidades de exercitar esse amor. Por que tem que ser necessariamente da forma como você achou que seria? Né? Não precisa ser necessariamente nesse sentido. Então, tá aí uma outra possibilidade de a gente repensar, que talvez o amor possa se fazer mesmo sem ser da forma como a gente imaginou. E aí vale também um outro pensamento que eu não encerraria a palestra sem esse pensamento. Será que dá para amar o Gustavo, né? Será que dá para amar mesmo nessa condição? Será que dá para amar a pessoa que não quer estar, que decidiu por não estar do nosso lado, como nós gostaríamos? Será que dá para continuar amando desse jeito mesmo? É um pensamento interessante, né? Aliás, é um pensamento que quem assistiu, por exemplo, a série de Maria Madalena, em que vai contar um pouco da história dela, a história do Cristo, né? E é uma leitura bem possível, né? De uma mulher que de repente se apaixona pelo Cristo. Aliás, está aí uma das questões que muitos se perguntam, né? Se de fato ela não teve um relacionamento com Cristo. O Cristo de repente era um homem como nós, que teve um relacionamento. Lá, né? Lógico, no texto bíblico isso não é tratado, mas lá na série que tem no Netflix, isso é uma possibilidade. Né? Então ela se encanta com Cristo e ela se declara para Ele. E aí é uma declaração assim que é muito tocante, muito bonito na série. E aí o Cristo explica para ela, né, que infelizmente não é uma possibilidade, né, porque ele a amava sim, mas amava de uma outra forma, né? Ele a amava de uma forma muito mais sublime, né, não esse apego entre homem e mulher, e que ele continuaria amando ela daquela forma, né? E a obra dele, o propósito dele era muito maior. Né? Então ele infelizmente não poderia atender aquilo que ela estava esperando. E ela, de uma forma muito interessante, ela compreende, lógico que ela fica triste porque ela não é atendida, mas ela diz que ela permanece amando o Cristo da mesma forma. Né? E iria continuar a caminhada com ele, né? Sendo seguidora dele. Então está ali uma grande lição. Né? Que a gente possa também pensar por aqueles que nos disseram não, para aqueles que por algum motivo nos fecharam a porta. Que a gente possa pensar e dedicar a eles também esse amor. Né? Pode parecer estranho, assim, digamos, é um convite desafiador. Mas que a gente possa pensar, porque a gente não se prejudica com isso. Muito pelo contrário, a gente cresce muito. No momento em que você deseja que o outro, que tomou uma decisão na sua vida, preferiu partir para um outro caminho, né? Seguiu para uma outra religião, foi trabalhar num outro lugar,
enfim, tomou alguma decisão na sua vida, mas que não está mais ligado a nós, que a gente possa desejar ele o melhor, né? Que a gente possa amá-lo, por que não? E aí um convite também interessante, né? Que é repensar sobre o ex-cônjuge, né? Que não existe, de certa forma, ex-cônjuge. Existe o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor. E que o amor que você vive agora só foi possível porque o anterior, infelizmente, não aconteceu. Ou que o anterior permitiu que o atual fosse possível. Então, no caso da Antonina, ela parece que fechou a visão dela para possibilidades futuras. É como se a vida só fosse possível se fosse com o Gustavo. E a vida pode ser possível com outras pessoas. Existem muitas pessoas, né, que podem estar muito mais ligadas aos objetivos de vida com ela do que esse rapaz. E às vezes a gente acha que a vida só pode ser possível com uma pessoa, né? Somente com ela a gente se fecha para essa ideia. Então que a gente possa repensar isso. E que as pessoas que por algum motivo, seja ela quem for, um irmão, um amigo ou um cônjuge mesmo, né, que decidiu por não fazer mais parte da nossa vida, que a gente emane boas vibrações, bons pensamentos e que a vida se faça feliz para ele também da forma como ele escolheu, né? Porque de certa forma é uma situação legítima e honesta, e por que não, né? Se a gente pensar isso, ele sendo honesto com ele próprio, ele tomou o rumo da vida que ele julgou ser melhor, né? Uma pena que talvez não atenda os nossos pensamentos, mas se ele foi honesto com ele próprio, né, que a gente deseja o melhor a ele. Amigos, muito obrigado mais uma vez por estar com vocês, que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco e que a gente possa, enfim, estar sempre aqui juntos, né, sempre que possível. Grande abraço a todos, tudo de bom para vocês.